Muito bem. Bom, hoje a gente tem a alegria de receber o nosso amigo de tanto tempo, de Uzi, né, o Vladisney Costa Lopes. É Lopes da Costa ou só Lopes Costa? da Costa, é isso. Lopes da Tá vendo? Falei, tem alguma coisa que não tá Costa, será que é só Costa? É Lopes da Costa. Isso. Bem, Nome italiano, né? Perfeitamente italiana, brasileiro, como você falar. me falar. O Ney é um estudioso aí da doutrina espírita. Ele já estuda aí há mais de uns 5 anos, né, Ney? Já você está completando 25 esse ano, então já tem uns 5 anos que você tem estudando. É muito mais, né? O Ney é um grande estudioso da doutrina e um conhecedor. E vem aqui dividir um pouco dos seus conhecimentos com a gente. A gente tem a alegria de recebê-lo. E ele vai falar sobre coerência doutrinária. Então, Ney, você tem aí entre 30 e 40 minutos, agora são 20 e 18, então até umas entre 20 e 48, 20 e 58. E aí depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, comentários do pessoal. Por favor, Ney, a palavra é sua. Pessoal, eu só vou fechar o microfone aí de todo mundo para e aí deixar só o do Ney aberto. Ney, você, por favor, abre seu microfone que eu não consigo abrir daqui. E aí eu fecho o meu aqui também. Aí, tá aberto. Não, aí. Ok. Ok? Ok, ok. Tá Palavra é ótimo. sua. Bom, quero agradecer a vocês esse convite. Para mim é sempre um prazer, né? É a primeira vez que nós estamos assim, através desse novo equipamento que nós estamos descobrindo, né? Estamos aprendendo a utilizar, mas estar com vocês, um centro que tem 72 anos, né? Então é muito importante e que a gente sempre nesses nossos encontros lembre dos pioneiros, né? Porque é como aquela árvore que se planta, né? E às vezes demora 20, 30 anos para dar fruto. E quem plantou não come dos frutos, mas os que chegam depois comem do fruto e têm essa oportunidade. Eu sempre costumo dizer, porque muitas vezes, quando alguém vai falar, as pessoas acham que a pessoa é super experiente, super formada, e tem muita gente que fala em nome da doutrina, né? Então, pergunto, qual é a opinião da doutrina espírita sobre isso, né? E a pessoa dá a opinião que, às vezes, até é da doutrina, mas não, muitas vezes faz parte da opinião da pessoa. Então, a minha proposta, né, o que eu aprendi na doutrina espírita é que nós não temos mestres, né? Todos nós somos aprendizes. Então, como aprendizes, muitas vezes o nosso entendimento não é o correto. E às vezes nós podemos expor alguma coisa que não seja correta, mas a gente não deve pegar com afinco, achando que aquilo então se transforma em uma verdade. A doutrina espírita, ela vem nos ensinar que nós somos seres reencarnantes. Portanto, essa não é a nossa primeira experiência no planeta. Nós já tivemos várias encarnações, né? Eu não uso vivências porque eu considero vivência na espiritualidade também como uma vivência importante. Então, eu sempre falo que quando eu estou na Terra, eu estou reencarnado, né? Vivendo, eu estou sempre, desde que eu fui criado como princípio inteligente e me transformei num espírito. Nós temos algumas coisas, né? Nós aprendemos nas religiões passadas sempre a ter alguém que pensasse por nós. Nós seguíamos pessoas, nós constituíamos uma hierarquia religiosa e costumávamos ouvir aqueles que estavam mais acima de nós. A doutrina espírita causa um impacto grande, porque não é assim que ela funciona. A doutrina espírita, ela faz com que cada um tenha a sua responsabilidade do aprendizado.
Então, nós somos, todos nós, espíritos ensinando a outro espírito. E esse conhecimento, né, ele só é possível através do estudo. Nós temos, basicamente, dois grandes momentos dentro da doutrina espírita. A primeira é com Kardec, que vem, a partir de 1854, fazer as pesquisas, né, na França, e nos traz, então, aquilo que nós chamamos das obras básicas. E aí eu já faço a primeira introdução de um comentário que a gente precisa aprender. Acho que todos nós, toda vez que nós vamos falar de doutrina espírita, sempre nós nos referimos aos fenômenos de Hardsville, né? Acontecidos nos Estados Unidos no ano de 1848, 1849, com as irmãs Fox, né? E eu nunca entendi muito bem por que isso aparecia de repente ali, né? Que os fenômenos espíritas eram dados muitas vezes, né? E essa semana, reestudando o livro dos médiuns, o Kardec, no livro dos médiuns, ele diz aonde começou a doutrina espírita, né? A doutrina espírita começa com os fenômenos das mesas girantes. Essa é a definição de Kardec. Então, nós temos que entender o seguinte: os fenômenos mediúnicos existiam sempre. Por quem que introduziu, da onde veio esses fenômenos, eu, pelo menos, não sei. Eu já repeti isso muitas vezes, né? Porque quando ia se falar, tinha essa história. Então, a gente muitas vezes repetia isso. Se algum de vocês souberem aonde que está isso, ou se foi uma introdução que foi colocada no meio do caminho, né? Mas o Kardec, ele põe isso claramente, está no livro dos médiuns, e ele diz, né, que a doutrina espírita começa justamente nessa questão. Então, nós estamos falando de coerência doutrinária. Eu me lembro que logo que eu cheguei a São Paulo, um dos primeiros livros que eu comprei, mais ou menos lá por 89, 90, foi um livro do Arilex. Chamava-se Pureza Doutrinária. Eu liguei para o Léo agora de tarde mesmo. E nós sabemos que pureza doutrinária, no congresso que nós tivemos em Guarulhos, houve uma palestra do Raul Teixeira. Ele disse que pureza doutrinária não existe, porque a doutrina é uma verdade e você não pode purificar a verdade. Então, essa utilização do termo coerência doutrinária, ela é muito mais lógica e muito mais correta, né? Então, muitas vezes, nós temos que definir as palavras, né? O que é uma coerência, né? Então, eu fui procurar no dicionário, para nós trazermos aqui, a coerência é a característica daquilo que tem lógica e coesão, quando um conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade. Então, nós temos que saber o seguinte: nós somos espíritas, estudamos a doutrina espírita, e aquilo que nós estamos ouvindo está de acordo com aquilo que nós entendemos, aquilo que nós podemos buscar dentro da doutrina espírita, para que isso seja coerente. Então, essa busca vai acontecer da seguinte maneira: quando Kardec traz toda a sua obra, nós vamos perceber que no Livro dos Espíritos, muitas questões são questões, basicamente, muito características de alguém que fala sobre uma religião. Nós vamos ouvir falar em anjos da guarda, vamos ouvir falar em alma, vamos ouvir falar em pecados, vamos ouvir em condenação, punição, né? Essas coisas todas que estão ali. Então, uma das coisas que eu aprendi com a doutrina foi nunca falar de doutrina apenas com base em uma questão. Se você fizer uma questão, por exemplo, a primeira questão do Livro dos Espíritos, né, quando o que é Deus, né, e a resposta está lá. Deus, né, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você disser isso para qualquer pessoa, ela consegue entender? Fecha. É fácil. Está resolvida a questão? Quando eu li essa questão, eu me impressionei com a pergunta, o que era Deus. Mas a resposta não me disse nada, ela não me respondeu nada.
Quando que eu fui entender, né, e compreender exatamente que aquela questão estava coerente? Quando eu consegui entender o Livro dos Espíritos, entendendo que na doutrina espírita, a lei que predomina não é a lei de ação e reação, mas a lei de causa e efeito. Se ele é causa primária, ele é a primeira causa, tudo que vem depois é efeito. Então, isso é uma coisa importante para nós termos o entendimento. Parte de Deus. Nós somos o efeito, né? E através do efeito, os efeitos muitas vezes criam novas causas, mas sempre a causa primária está em Deus. Então, esses conceitos todos, né, foram crescendo, e eu sempre costumo dizer o seguinte: nós vamos ver o Kardec espírita mesmo, no livro A Gênese. Eu, né, pessoalmente, no meu entendimento, eu faço uma distinção entre doutrina espírita e espiritismo. O que nós estamos fazendo agora aqui é espiritismo, né? É a nossa compreensão da doutrina espírita. E essa ideia me veio alguns anos atrás, e eu sei que para muitas pessoas é uma coisa meio que causa algum impacto, mas eu fui percebendo ao longo do tempo que o próprio Kardec, ele deixa essa mensagem, né? Se nós formos olhar, porque muitas vezes quando a gente pega os livros, eu quero dizer, inclusive, que eu aprendi isso com o nosso amigo Jefferson, né? O Jefferson sempre falou: Ney, você quando vai ler um livro, procure saber da vida do autor, olhe bem a capa, a introdução, leia tudo, porque muitas vezes algumas coisas que você vai aprender já tem uma dica ali, né? Então, vamos só ver o seguinte, por exemplo, Livro dos Espíritos, né? O que está lá logo depois? Princípio de doutrina espírita. Filosofia espiritualista. Então, vamos ver o que é doutrina. Doutrina é o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. É um conjunto de ideias básicas contidas em um sistema filosófico, religioso ou político. Portanto, existem as doutrinas filosóficas, as doutrinas religiosas e as doutrinas políticas. O que está no Livro dos Espíritos? Doutrina filosófica. Então, está definido. Nós somos adeptos de uma doutrina filosófica. Então, doutrina espírita é uma doutrina filosófica. Livro dos Médiuns. Espiritismo experimental. Guia dos médiuns e dos evocadores. O Kardec não usa a palavra doutrina mais, ele já usa espiritismo. O livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Evangelho segundo a doutrina espírita. O céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. A Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, o Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, tudo que ele traça como Espiritismo. No Livro dos Espíritos, ele não usa a palavra Espiritismo. Ele usa a palavra espírita, né? Ele fala sobre os adeptos, né? Seriam espíritas, e os estudiosos seriam espíritas ou espiritistas, né? E que isso formaria um campo de pesquisa que nós chamaríamos de espiritismo. E ele define espiritismo no livro O que é o Espiritismo, quando ele define que é a ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Então, o espiritismo é aquilo que estuda, né? Então, esse é um conceito importante que nós tenhamos para a gente poder entender mais para frente. O espiritismo chega no Brasil, né, trazido pelos intelectuais que estudavam na França,
que eram, porque naquela época, né, a França era a meca da cultura mundial. Como hoje muita gente vai aos Estados Unidos, naquela época as pessoas iam à França. Então, o Livro dos Espíritos chega ao Brasil, mas sem a tradução. Então, quem é que estuda o Livro dos Espíritos? Né? São os intelectuais, aqueles que tinham a cultura da leitura no francês. Nós não podemos esquecer que o Brasil ainda era um império e nós ainda tínhamos uma grande população sobre a escravidão. E os escravos não iam às escolas, não liam e não estudavam. Isso perdura mais ou menos até o ano de 1871, quando é o primeiro livro que é traduzido é o Livro dos Espíritos, depois, então, é traduzido o Livro dos Médiuns, e só, por último, que é traduzido o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse grupo que lia e depois as traduções, né, e essa tradução foi feita, inclusive, por um médico, os 3 primeiros livros foram feitos por um médico, eram uma doutrina que estava ligado a pessoas com desenvolvimento cultural muito grande. Com o passar do tempo, já no final do século, né, que começa a aparecer, então ele começa a se popularizar, principalmente no Rio de Janeiro, quando então se criam, através dos médicos homeopatas, as sessões de passe. Então, muita gente, porque os médicos homeopatas, eles usavam os passes magnéticos. E eles tinham uma associação que era muito próxima da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio. E esses médicos frequentando, eles começaram, então, naquela população mais necessitada, a utilizar isso. Então, houve, inclusive, um conflito, nós sabemos disso, né? O conflito entre os místicos, né, e os céticos. Os céticos não, o que eles chamavam dos estudiosos, né? Então, isso daí houve um impacto muito grande, e aí até que Bezerra de Menezes é guindado para apaziguar essa questão, que, na verdade, ficou simplesmente amortecida. Mas o que nós tínhamos? Né? Logo no começo, eu falei que nós somos espíritos reencarnantes. E como espíritos reencarnantes, nós trazemos as nossas questões religiosas muito fortes dentro de nós. Né? E essas pessoas que vieram para o espiritismo, elas traziam essa questão muito grande, a tal ponto que as obras de Rostand, né, que tinham sido rejeitadas na França, acabaram sendo usadas pelos espíritas brasileiros. Né? Ela foi estudada, ela foi, inclusive, introduzida como uma obra de divulgação dentro da Federação Espírita Brasileira, e só acabou no ano passado, né, que essa obra foi retirada das obras de publicações e da obra de estudo, feitos pela própria Federação. Então, essa necessidade que muita gente tinha de ter as coisas religiosas, né, trouxeram para dentro da doutrina esses conceitos religiosos. Né? E nós fomos formando os nossos centros espíritas, muitas vezes, como centros religiosos. Nós temos uma das questões que foram levantadas por vocês, né? É como você vê a coerência doutrinária no movimento brasileiro, né? Essa coerência doutrinária, ela não é do movimento. Essa coerência doutrinária é nossa. São as nossas dificuldades. Qual é a principal dificuldade que cada um de nós tem e que a doutrina impõe de maneira muito forte? O estudo. A nossa tendência é não estudar. Né? Como é que nós fazíamos na escola? Né? Aqui é tudo maior de idade, não tem criança, então a gente pode revelar os nossos segredos. Né? Sempre tem alguém que estudava, né? Que a gente chamava lá daquele que estudava mais, né? E o que a gente fazia? Ficava todo mundo em volta dele, né? Da mesma maneira que as mariposas ficam em volta da luz, nós ficávamos em torno dele para que ele nos passasse as questões, né? E é claro que ele tirava a maior nota, mas nós não deixávamos de tirar proveito. E essa tendência nós continuamos até hoje, né? Nós achamos difícil estudar. Qualquer coisa que a pessoa diz, ela diz, o Livro dos Espíritos é um livro difícil, né? Tem gente que é louco, né? Para fazer uma nova versão, modificar as coisas todas e alterar, né? A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista.
se ela evoluciona, nós queremos evoluir para melhorar ou para piorar? Nós queremos evoluir para melhorar. Se nós queremos evoluir para melhorar, nós temos que nos esforçar mais. E isso, para nós, é difícil. Então, muitos de nós, né, absorveu essa cultura do ouvir dizer, do falar, e vai reproduzindo essas questões. E o movimento, ele faz parte disso. Por outro lado, nós temos uma ansiedade muito grande que todo mundo seja espírita. O sonho da gente é que, nossa, por que meu irmão não é espírita? Por que meu tio não é espírita? Porque, nossa, se você... O Kardec fala do proselitismo, não adianta. Existe o tempo dos homens e existe o tempo de Deus. Né? Se nós tentarmos passar para os homens, é como se você chegue... Por exemplo, ontem eu passei por um pé de amoreira. Olhei a amoreira inteirinha, forrada de amora. Tinha 2 maduras. O resto estava tudo verde. O que muita gente faz? Pega a verde, dá uma mordida e joga fora, mas ele não quer deixar ela amadurecer. São as nossas tendências. Né? Nós fazemos muito isso. É o nosso jeito. Então, nós temos que aprender que nós estamos encarnados para que nós sejamos espíritas. Então, para que nós sejamos espíritas, não adianta a gente querer que todo mundo seja, se nós não estudarmos. Então, muitas vezes, a casa espírita, ela quer movimento, ela quer gente na casa. Nossa, a nossa frequência está aumentando. Quanta gente veio para a casa espírita, né? Mas qual é a qualidade que nós estamos dando? O que nós estamos transmitindo, né? Então, inclusive, né, tem uma questão aqui, quando vocês perguntam qual é o risco de se incorporar em conceitos equivocados como se fosse genuinamente espírita, né? Nós vamos ver. O próprio passe que nós damos na casa espírita, ele é um passe que nós trazemos do magnetismo. Nós sabemos que o Kardec era um grande estudante do magnetismo, não é? Mas as pessoas achavam necessidades, porque muita gente vai na casa espírita para tomar passe, não é? Mas a gente tem que trabalhar, e nós já devíamos ter conseguido isso, libertar a pessoa. Porque você não precisa ir na casa espírita para você tomar um passe. Nós aprendemos isso lá no Evangelho, e o Espiritismo traz para que nós relembremos as coisas que estão escritas no Evangelho. Não é? Quando a gente tem uma dificuldade, fala com Deus. Eleva o pensamento, né? E aí você está buscando. Você está abrindo as suas condições para receber. Mas nós fomos fazendo isso ao longo do tempo, né? Então, nós precisamos rever essas questões todas e dar mais doutrina, né? Fazemos muitas palestras, mas nos grupos de estudos tem pouca gente. E você só vai transformar a pessoa realmente com estudo. Na maioria das vezes, nós nos acalmamos. E o Espiritismo no Brasil, ele foi caminhando disso até que mais ou menos na década de 50, através do comandante Edgar Armon, nós começamos a colocar as escolas, né, nas casas espíritas. Né? Foi uma iniciativa muito grande do comandante Edgar Armon. Mas as escolas, nos moldes que é uma escola normal. 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, e aí tinha até diplomação, formatura. Então, a pessoa acha que ela estudou o Livro dos Espíritos uma vez, ela já está formada, ela não precisa ler mais. Agora eu vou ler o quê, né? E aí você percebe, como eu, que já li o Livro dos Médiuns várias vezes, que quando você volta, você percebe um detalhe que você não tinha visto. Né? Eu me lembro que quando eu comecei a ler André Luiz, as pessoas perguntavam assim para mim, você vai ler toda a série? Eu falei, eu pretendo ler toda a série. Aí eu li o 1º livro, li o 2º e o 3º. Aí eu cheguei a uma coisa e falei assim, quer saber de uma coisa? André Luiz não é obra para ser lida. Eu vou deixar de ler André Luiz. A partir de agora, eu vou estudar André Luiz. Então, eu comecei a voltar nos livros e comecei a estudar mais, a ler mais. Né? Então, por exemplo, obras que a gente passa assim de relance, tem coisas que a gente vai aprender muito grande. Né? O Nosso Lar mesmo, que muita gente às vezes critica, existem coisas ali que nós não conseguimos compreender direito, mas quando você vai tendo uma compreensão maior e vai estudando com mais profundidade, você vai entendendo o que ele está dizendo. Então, às vezes, aquela pressa de se ler toda uma coleção, eu não li toda a coleção de André Luiz,
porque tiveram alguns livros, né, que eu me prendi tremendamente, porque foram livros que eu passei a estudar. Então, não tem essa coisa de a pessoa forma no 4º ano. Então, tem alguns lugares que você chega no final, você se torna discípulo de Jesus. Então, você ganha um trevinho, e aquilo te dá uma posição hierárquica, né? É uma luta que você faz, né? Se fala muito na doutrina espírita sobre reforma íntima. Pessoal, desculpe, você só reforma o que está construído. Nós somos espíritos em construção, nós estamos evoluindo, né? O que nós estamos trabalhando, eu prefiro mais a expressão de Paulo, nós estamos trabalhando com o homem velho, entre aspas, o espírito velho que está em nós, esse conceito religioso que ainda é muito forte, que a gente muitas vezes tenta impor no espiritismo, né? O espírita conhece a base doutrinária o suficiente para separar o que é espiritismo e o que não é? Nós só vamos conhecer essa base mergulhando no livro onde está a doutrina. A doutrina é o livro dos espíritos, não tem jeito. Não tem apostila que vá te ensinar isso. Aonde é o melhor lugar para você beber a água? No rio ou na fonte? É claro que é na fonte, né? Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, por mais que eu tente me aproximar da fonte, eu sempre sou água poluída. Então, muitas vezes o que eu falo precisa ser discutido. Será que isso está certo, o que ele está falando? Puxa, ele veio falar no centro, ele sabe mais do que eu. Não, às vezes não sei, não. Às vezes eu estou poluído por alguma coisa que me marcou muito espiritualmente. Então, esses conceitos a gente tem que estar sempre muito claro sobre nós, né? Qual é a importância de estudar diretamente nas obras básicas, né? Primeira coisa que nós temos que fazer. Cuidado, pessoal. Não transforme o livro dos Espíritos em Bíblia. Não é? Porque tem gente que prega o Evangelho com martelo e prego. Fica citando questões. O livro dos Espíritos, ele tem que começar a ler desde a introdução. Se você ler bem a introdução, você vai ter coisas que você não vai ter como se enganar. Por exemplo, uma das coisas que a doutrina espírita mais nos ensina é que nós não somos uma doutrina fatalista. E o que eu mais ouço entre os espíritas é que nós estamos condenados. Existe um dia marcado para nós morrermos. Que se a pessoa é assassinada é porque estava previsto que ela ia morrer assassinada. Pessoal, se fosse assim, a gente não tinha que ter medo de nada, de ladrão, nada, subir e descer o morro. Porque se você tiver que morrer assassinado com um tiro, você vai morrer no morro, na sua casa, em qualquer lugar, não tem jeito, você não vai escapar. Não é? É o coronavírus, não tem jeito. Você não pode mais sair na rua, você não pode deixar ninguém entrar na sua casa. É a síndrome da bela adormecida. Se eu descobrir que eu vou morrer assassinado, eu me afasto de tudo quanto é armas, porque eu vou ter que morrer pela... Não é assim que funciona. Porque senão nós vamos perder a coisa mais importante, que é o livre-arbítrio. Então, eu gostaria, né, de agora abrir mais um pouco, eu tenho mais algumas questões aqui, e eu queria falar com vocês aí, dentro disso, mais ou menos, que eu disse para vocês até agora, se vocês têm alguma dúvida, porque eu tenho algumas questões aqui que foram feitas por vocês e que eu quero responder. Boa. Legal, Ney. Muito boa a exposição. Você já abordou bastante aí. Eu acho que talvez um dos pontos mais importantes aí que você trouxe pra gente é que quem não cola não sai da escola, né? É isso aí. Mas na doutrina espírita, por isso que eu falo, né, nós vamos reforçar o conhecimento de Jesus. Conhece a verdade, que a verdade vos libertará. Certo? Esse é um ponto importante. A cada um segundo as suas obras. Não adianta. Entendeu? Quando a gente estiver do outro lado, não adianta perguntar, ai, será que... Nossa, por que eu estou aqui nessa zona? Como é que eu faço para sair? Ah, como eu gostaria de encontrar o André Luiz, como eu gostaria... Ah, meu, aí perdeu o tempo. Você já teve o tempo de estudar, né? Porque é assim, quando a gente se forma, né? Eu me lembro que eu me formei e fui lançado na Amazônia. Então, aquilo que se você não tivesse aprendido na escola, você está sozinho.
Você é o chefe da turma. Se você não sabe usar a bússola, você não aprendeu a usar a bússola, você vai colocar todo mundo no meio do mato e vai perder todo mundo. E a responsabilidade é sua. É sua, né? Não adianta você falar, mas esse dia eu não fui na escola, eu estava doente. Então, não funciona. Você tem que ter essa questão. Verdade. E outra coisa que a gente tem que ficar claro para nós, claro, né? É sempre o conceito do que João mesmo diz, né? O evangelista, ele diz, né? Não se fixa na palavra que mata, né? Mas sim no espírito que vivifica. Então, a doutrina espírita, ela é um processo grande de você estudar e para você conhecer. Quanto mais você conhece, mais você se liberta. E quanto mais você avança, você tem mais vontade de aprender, porque você sabe que nós estamos no começo, né? Não é a última das revelações. Nós estamos nos preparando para novas revelações. Sim, é verdade. Bom, vamos lá, gente. Quem quer fazer pergunta? Acho que a Má abriu o microfone. Pode passar para o seu Roberto. Seu Roberto, vamos lá, seu Roberto. Não, olha, é só uma pequena coisa. Ele falou de viver na fonte. Eu vivi na fonte da Guarapiranga, que é lá no Praia de Parelheiros. Olha, eu fui com uns 12 cachorros do fazendeiro lá em pertence a Itaém, que é o sogro do meu sobrinho. Os cachorros foram beber na fonte e eu compartilhei com eles. Era isso, achei genial, porque realmente água límpida e pura, cristalina. Por isso que a doutrina é maravilhosa, né? Que a fonte é o Kardec que ensina a gente. É isso aí. Obrigado, Ney. Nada. Olha, uma das questões que vocês têm aqui que eu gosto de tocar, inclusive nós temos no... Vocês todos conhecem o Café com Kardec, né? Que é o... Quem quiser conhecer é o www.cafécomkardec.com.br, né? E lá tem vários artigos e nós temos um artigo que nós falamos sobre essas questões daquilo que se chama os desencarnes coletivos, né? Então, tem aqui, quando ocorre um acidente com um grande número de óbitos, como o da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é coerente afirmar que pessoas desencarnadas eram perseguidores de cristãos ou dos gêneros? Isso não é um desrespeito com a família, né? Então, isso, quando se coloca os desencarnes coletivos numa questão de resgate, é porque nós temos completo desconhecimento de doutrina espírita. É completo desconhecimento. Existe um livro do André Luiz, do Chico Xavier, e tem uma crônica, né, feita pelo irmão X, que é o Humberto de Campos, lançado em 1966. No ano de 1961, no dia 13 de dezembro, houve um grande incêndio num circo, que era o Grande Circo Norte-Americano, em Niterói. E esse circo ele era tão moderno que ele foi o primeiro circo no Brasil a usar cobertura de nylon, porque antigamente as lonas de circo eram essas lonas que se usam em caminhões, né? Não eram lonas de nylon. E tinha um empregado lá, esse circo era grande, ele tinha 80 pessoas, e um funcionário que havia sido demitido alguns dias antes, ele tinha problemas mentais, ele acabou colocando fogo. E nesse incêndio morreram 500 pessoas. 500 pessoas num incêndio em Niterói, né? Em 1961. Isso marcou tremendamente a situação do Brasil. E nesse livro, escrito pelo Chico, né? Psicografia do Chico, e com mensagem, então, do irmão X, ele diz que essas pessoas, no ano de 177, em Roma, tinha tido uma vez, eles colocaram alguns cristãos para morrer, mas os leões eram mansos e não atacaram, e eles não ficaram satisfeitos. Então, eles pegaram as pessoas, levaram e colocaram fogo. Então, essas pessoas haviam sido reunidas, né, para ir ao circo, para morrer dessa forma, para que eles pudessem resgatar algo que eles tinham cometido há quase 2000 anos. Nós ouvimos, por exemplo, quando houve o caso da Boate Kiss, uma pessoa que se diz espírita, porque o espiritismo é uma doutrina que ensina e consola, não é? Ele disse que aquelas pessoas que tinham morrido lá eram por problemas que eles tinham sido
da Gestapo e haviam trabalhado nos campos de concentração e que eles morreram com o mesmo gás que aconteceu lá, porque eles estavam resgatando erros do passado. Aí eu faço uma pergunta a vocês, e aí nós temos que passar pela coerência doutrinária. Nós temos que passar pelo crivo da razão. Como é que nós vamos reunir esses espíritos todos, né, para ir morar numa determinada cidade, num determinado dia? Nós vamos levar esses espíritos para uma boate, né? Vamos fazer com alguém solte fogos, aquilo incendeie e essas pessoas morram. Se isso fosse coerente, o mínimo de coerência, mínimo. Kardec recomenda todo o tempo que nós temos que passar as coisas pelo crivo da razão. Primeiro, que tipo de espírito seria esse que induziria um outro espírito a ser conduzido para a morte? Qual é a diferença dele para os soldados alemães que levavam os judeus dizendo que eles iam tomar banho? Quer dizer, Ney, vai na festa que você vai se divertir, né? Ah, eu vou sim. Aí o espírito vai ver o que vai acontecer com ele. Que tipo de espírito seriam eles? Certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos que ter muito claro em nós, né? Como é que você faz para reunir todas essas pessoas, levar lá, e se isso fosse verdade, comprovado, existe culpa de alguém de só ter uma porta? Porque se tivesse várias saídas, isso não poderia ter acontecido. Se isso não pode acontecer, se isso fosse realmente planejado pela espiritualidade, dentro das leis naturais, das leis divinas, ninguém poderia julgar. Nós iríamos tudo para fatalidade. E o Espiritismo não é uma doutrina de fatalidade. Essas pessoas teriam que ser isentadas de qualquer culpa, né, Ney? Porque elas Claro. estariam simplesmente cumprindo um papel para o qual elas foram designadas por Deus. Então, é totalmente incoerente mesmo. Aí você pode perguntar, Ney, mas onde é que você se baseia nisso? No Livro dos Espíritos, para dizer que isso está... Porque no Livro dos Espíritos, ele fala dos flagelos coletivos, né? Então, primeira coisa que é fantástica, vocês conhecem alguma doutrina religiosa, né, que diga que a lei de destruição é uma lei natural ou lei divina? Só na doutrina espírita. E ali nós vamos entender isso daí. E uma das perguntas que é feita, o Kardec pergunta, mas, puxa, quando morre numa questão dessa, morre gente que não é tão boa, mas morre gente boa também, né? Isso não é errado? Aí os espíritos respondem, vocês estão preocupados com o corpo. Isso é aprendizado para o espírito. Por exemplo, quando há um desastre de um avião, os aviões vão ficando cada vez mais seguros, por quê? Porque houveram os desastres. Não é? Agora, imagina vocês, uma mãe, que teve uma das mães lá no Rio Grande do Sul, que perdeu 4 filhos. Ela ligava nos celulares, desesperada, ninguém atendia. Aí a pessoa tem que enterrar os 4 filhos, aí chega um espírita de porco que vai dizer para ela que os filhos dela morreram daquele jeito porque eles eram soldados nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nas entrelinhas, Ney, eu acho uma afirmativa dessa é como se estivesse falando, ó, foi justo, foi Claro. bem feito, quer dizer, que consolo é esse, né? Fora que faz a pessoa já está sofrendo desgraçadamente, como o Ney bem colocou. Imagina a mãe que vai enterrar 4 filhos. E aí fala, ó, seus filhos estão sendo enterrados porque eles eram gente da pior espécie, porque é o que está falando, né? Você falar, ó, seus filhos eram da Gestapo, ele matou 1000, e fora toda a questão da razão, né, da coerência, do fazer sentido, que não faz nenhum sentido, né? Senão a nossa vida seria um círculo vicioso de cobrando a dívida do outro, isso a gente cobra, mas dessa forma fatalista, e seríamos marionetes do destino, não é isso, Ney? Então, Álvaro, por isso, na doutrina espírita, não existe a lei de ação e reação.
nas obras básicas, em nenhum momento existe lei de ação e reação. Aí o cara fala, mas tem um livro do Chico que chama ação e reação. O problema do Chico. O problema do Chico. O Kardec não queria colocar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, o Evangelho segundo o Espiritismo, não queria colocar imitação do Evangelho? Isso. Já pensou se ele tivesse colocado imitação do Evangelho? Você acha que você ia chegar para um católico, você não quer ler esse livro? E falar, entre imitação e original, eu leio original. Está errado. Porque não tem ação e reação, é olho por olho, dente por dente. Se fosse assim, por exemplo, você matou 2, tem que morrer 2 vezes. Teve um tiroteio, matei 3 pessoas. Então você vai ter que morrer 3 vezes a bala. Aonde você matou? Um pegou no coração, outro pegou na veia. Então você vai ter que... Puxa vida. E fora isso, Ney, alguém vai ter que reencarnar com a missão de te dar o tiro. Isso, é inocente. 3 espíritos. Quer dizer, exato, ele vai estar só com, nesse caso, né? Ele só que depois você vai ser cobrado, né? Porque deu aquele tiro. Então, eu convoco os advogados espíritas, né, que aceitam essa tese para defender isso Por que não defende isso? Aí, Sidoca, não vai faltar emprego. Não, porque vai ser ridicularizado. Então, para que você fala isso? A pessoa vem e fala isso. Está colocando o quê? Em xeque a doutrina espírita? Não. O espiritismo. Por isso que o Leon Denis falou que o espiritismo seria o que os homens fizessem dele. Mas da doutrina, ninguém faz isso, não. Por isso que na doutrina, está lá, os espíritos falaram, esse livro é nosso. O Kardec, quando você vai ler as outras obras, você vai perceber que existem coisas que não são tão corretas. E o Kardec chama muito a atenção isso no livro A Gênese. Porque na Gênese, nós vamos ver o Kardec espírita, profundamente espírita, com conhecimento de doutrina. Está na Gênese. Ele fala, né, se nós estivermos errando, fique com a ciência. Mas ele não está falando da doutrina. Porque a doutrina ainda, as questões da doutrina, nenhuma foram desmontadas pela ciência. Então, essa questão é essa que nós temos que ter a nossa coerência. Temos uma dúvida? Vamos para o livro. Né? Como nós temos pessoas aqui que... Eu já falei isso algumas vezes lá no centro, né, no Gabriel. Uma vez eu estava no centro e 2 pessoas estavam discutindo sobre a virgindade de Maria. E uma das pessoas, ela dizia, não, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. E ela era espírita. Não é? E aí eu passei, a pessoa me chamou, Ney, vem cá. Bomba, né? Ney, como é que é essa questão da virgindade de Maria? Maria era virgem? Falei, está no livro dos Espíritos. Está escrito lá, é só ler o livro dos Espíritos. Aí a pessoa fala assim, não. Isso não tem no livro dos Espíritos. Falei, tem sim. Tem sim. Está no livro dos Espíritos. Exatamente essa questão. Tem um capítulo inteiro tratando dessa questão. Lei de reprodução. Lei de reprodução é lei natural. Aí eu falei assim, então eu vou chamar para o meu testemunho aqui Jesus Cristo. O que Jesus falou no seu evangelho? Eu não vim para destruir a lei, vim para dar cumprimento. Se a lei de reprodução é uma lei natural ou lei divina, se Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, como é dito nos 4 evangelhos, né, de Rustang, como é que era possível, então, ele não ter destruído a lei? Quem burla uma lei de Deus não pode estar dentro da condição de vida. A proposta da revelação é trazer verdade. Se o que ela revela é uma mentira, ela se destrói, ela se desmonta. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo. Não é? Nós tivemos, lembra, uma vez que tinha uma questão de se aproveitar os óvulos fecundados? E a Associação Médica Brasileira, Associação Médica Espírita Brasileira, se colocou contra.
de uma maneira absurda, sem conhecimento de doutrina. Porque ela dizia que ali existia um espírito ligado a isso. Aí eu gosto das leis da loucura, né, do absurdo, porque às vezes você tem que sair da sua normalidade. Se assim fosse, nós acabaríamos com todos os espíritos. Nós fecundaríamos uma quantidade imensa, congelaríamos tudo, colocaríamos no Polo Norte e íamos trazendo todos os espíritos da espiritualidade, ia fecundando e jogando lá. Livro dos Espíritos está escrito: só existe espírito ligado a um óvulo se tiver que nascer. No Livro dos Espíritos mostra que muitas vezes na fecundação não tem um espírito ligado àquele corpo. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Isso nós não estamos querendo dizer que no corpo não exista vida. Porque aí alguém vai fazer assim, porque se então não sabe se tem espírito, então pode provocar o aborto. Não. Vida é vida, certo? E o ser humano é extremamente importante. Nós não sabemos se existe. Mas se tiver que nascer, né, realmente sempre você terá um espírito ligado. Se aquele óvulo tiver algum espírito, isso vai acontecer quando? Quando ele for colocado no útero materno. Mas, viu, Ney, agora eu vou voltar a uma questão que você colocou, de que, assim, né, da pergunta se o movimento espírita exibia a coerência doutrinária necessária para quem meio que guia aí os passos da doutrina, enfim. E aí você falou, mas o movimento é composto por pessoas, e é verdade. E exatamente por isso que acaba sendo assim, esse grupo de pessoas que representam uma instituição, ele acaba representando a doutrina também. Você falou aí algo, por exemplo, a AME. A AME é uma instituição que fala em nome do Espiritismo e que tem médicos associados. Ela tem uma responsabilidade. E tem, eu acredito, não só a AME, como qualquer outra instituição espírita, tem a obrigação de conhecer os fundamentos da doutrina que estão na codificação de Allan Kardec. E isso nem sempre ocorre. E esta semana ocorreu outra polêmica com a AME, quando ela também se manifestou em relação ao aborto da menina de 10 anos. Né? Enfim, e aí, né? Como é que, porque para as pessoas que estão de fora, esses movimentos, essas instituições que são representadas, compostas por pessoas, elas representam a doutrina, a opinião da doutrina. É complexo o assunto. Então, a questão toda é a seguinte, né? Nós temos que saber que ninguém fala em nome da doutrina. É isso que é fundamental para nós, e nós temos esse conceito, não é? Nós falamos através do nosso conhecimento, do nosso entendimento de doutrina. Né? Nós temos que... Porque se nós formos... Por isso que eu falo, cuidado com, às vezes, a gente só vai numa questão e temos essa dúvida. Porque no Livro dos Espíritos está claro, o abortamento ele só pode ser utilizado, né, quando coloca em risco a vida da mãe, né, ou entre a mãe e o feto, sempre o risco. Nós não temos dúvida que, nessa condição, a criança sofria risco. Com certeza. É uma criança de 10 anos, não é? Então ela corria riscos. E se ela corre riscos, não é o espírita que vai dizer que se não corre ou não corre, que Deus... Porque aí vai... se tiver que nascer, Deus vai prover. Não existe isso. Certo? Não coloca as coisas na mão de Deus, não. Que Deus, primeira coisa, não tem mão. Nós temos que tomar a decisão. Então, nós temos que avaliar isso muito bem. Né? Isso não é uma questão de aborto de uma pessoa de maior idade, de que tem consciência. Né? Ela foi vítima de um crime. Então, nós não podemos criminalizá-la em dobro. Então, nós temos que tomar algum cuidado. Eu não sei qual foi a posição que a AME tomou, mas a posição da doutrina é clara. Se existe risco de vida, o aborto é permitido. Né? E eu, na minha ignorância, eu sou geólogo, né? Entendo só de pedras, né? Não entendo nada de vida assim, né? Eu acho que
criança com 10 anos de idade, né? Mesmo que se ela pudesse gerar, né? Seria extremamente complexo para a vida dela, e nós temos que respeitar, acima de tudo, o espírito que reencarnou. É isso que ensinam os livros dos Espíritos para nós. Bom, vamos lá, gente. Acho que quem tinha levantado a mão aí para fazer uma pergunta, depois Sidoca. Vamos lá, Sidoca. Seu microfone está fechado, Cida. No começo o Ney falou que a gente quer fazer proselitismo, eu sou uma, viu, Ney? Eu sou a obsessora encarnada do Ney. Vira e mexe, eu tô lá, Ney, coitadinho. E ele lá me responde. Ele sabe que tem um amigo meu que está muito ruim, ele é muito católico, muito católico. E ele fica me falando que não entende porque ele está passando por isso. Ney, eu não sei o que falar para ele, eu não sei o que recomendar para ele. Eu vou recomendar para ele ler o Livro dos Espíritos, porque ele vive na igreja, vivia, porque agora ele está numa cama, ele só respira com tubos de oxigênio. O que eu vou falar para essa pessoa, Ney? A questão toda é o seguinte, né? Evidente, por exemplo, tem pessoas que vêm para o centro espírita, ficam 40 anos no centro espírita e não conseguem entender também. Se passar por uma situação dessa, não vai conseguir entender, né? A doutrina espírita é uma doutrina que te prepara, né? E não dá para a gente fazer um lava-jato, né? Não dá para você transformar uma pessoa, no final da vida, ter o conhecimento da doutrina espírita. Então, aonde que nós vamos buscar? A grande vantagem de nós, espíritas, é que nós respeitamos todas as religiões, né? Talvez porque nós não sejamos uma religião. O Kardec, ele põe logo no Livro dos Espíritos, no livro que é o Espiritismo, o Espiritismo não veio para quem tem religião. Ele veio para aqueles que não conhecem religião e estão meio desesperados, né? Que é o cachorro que caiu da mudança. Então, eu, por exemplo, era um cachorro que caiu da mudança, eu era um materialista, né? O Espiritismo me ajudou. Ele não me tirou do catolicismo, porque eu não era católico. Então, nós não temos que tirar as pessoas das religiões. Mas o que nós podemos dizer é o seguinte: você pode dizer para ele, olha, na minha fé, você tem muito para aprender. Não é castigo, porque o grande problema é que nas religiões que nós já tivemos a oportunidade de vivenciar, não somente nessa encarnação, mas como outras encarnações, dá sempre a impressão que nós estamos sendo punidos, né? Que nós estamos sendo... Aquilo é uma punição. Isso que nos perturba. É o medo, porque nós estamos próximos e tem aquela coisa de se falar, é o julgamento. Então a pessoa fala, se eu morrer agora, nessa situação que eu estou, eu vou para o inferno, ou eu vou, no máximo, para o purgatório, para o céu eu não vou. Então, esse desespero, né, que dá muito forte dessas pessoas nessa situação. Então, o que você pode dizer é o seguinte: qual é o santo que você tinha fé? Ah, mas ele me abandonou. Não abandonou. Não abandonou, né? Com certeza ele está do seu lado agora, né? Então, se fortaleça, se prepare, aprenda, né? Eu vi uma passagem de um caso ocorrido na Itália que me marcou muito. Um senhor de 89 anos de idade, ele ficou no hospital e teve que usar o respirador. E quando ele foi sair, apresentaram para ele Ele ficou 2 dias no respirador e apresentaram a ele uma conta de 550 euros. Quando ele viu a conta, ele começou a chorar. Aí os médicos se comoveram e disseram para ele, não, o senhor não precisa pagar de vez, fica tranquilo, o senhor vai pagar aos poucos. Ele falou, não, eu tenho dinheiro para pagar. Mas o senhor está chorando por quê? Ele falou assim, olha, meu amigo, eu respiro há 89 anos, nunca agradeci a Deus. Eu precisei respirar 2 dias por aparelho e me custou 550 euros. Quanto que eu estou devendo a Deus? Então, a gente não tem essa percepção, não é? A gente passa 70 anos saudável, de repente fica doente e fica reclamando da doença. Não é? O que o Espiritismo me ensinou? E eu tenho isso claro para mim, né? Por exemplo, eu não tenho 71 anos. Quem tem 71 anos é meu corpo. Eu não estou doente. Se alguém está doente, é meu corpo. Eu vou continuar vivo. Essa é a minha condição. Eu não vou morrer. O meu corpo vai.
Agora, eu vou fazer tudo o que for possível para que ele permaneça na melhor condição possível até o final. Eu não vou abreviar minha vida e nem vou me desesperar com isso, porque a doença não está em mim, né? Esse é outro conceito que a gente vê muito. Ah, a pessoa lesou o perispírito, teve um câncer de pulmão, lesou... Perispírito não tem pulmão, não tem fígado, não tem nada, não tem órgão. Não existe órgão. Então, você não fere, porque isso está claro no livro dos Espíritos, né? O pensamento, né? E no livro dos médiuns também, isso está muito claro. O Kardec trata muito bem do perispírito no livro dos médiuns, quando ele fala, né, que o pensamento é do espírito. E tudo aquilo que apresenta... Agora, se eu levar esse sentimento de culpa, eu vou sentir as dores. Porque eu estou levando esse sentimento de culpa. Se eu tiver um entendimento... Por que tem hospital na espiritualidade? Porque a gente ainda vive como se a gente vivesse na Terra, como se nós fôssemos um corpo. O dia que nós que entendemos que nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que estamos num corpo, a coisa muda. Esse é o conceito de doutrina. Isso é coerência doutrinária. Isso é que faz ligar, né, o racional. E que faz o quê? Te dá um entendimento. Que você não tem um Deus... Por exemplo, uma das coisas que a gente sempre pensa, né? Ah, que Deus te abençoe, né? Deus não abençoa ninguém. Não abençoa uma pessoa em específico. As bênçãos divinas estão no céu, no universo. Nós é que temos que pegar as bênçãos. Somos nós, através da ligação. Jesus falou, meu Pai faz chover sobre os bons e os maus. É isso que ele quer dizer. As bênçãos estão no universo. Não, muitas vezes nós nos negamos a pegar, porque nós achamos que sempre temos que ter um intermediário, alguém que venha para nos dar a bênção. Basta que a gente mesmo pegue. É isso que talvez, infelizmente, talvez ele não tenha tanto tempo para entender. Mas nós temos que transmitir isso, e para que nós possamos transmitir isso a alguém, nós temos que ter isso dentro de nós. Tem que ser colocado de espírito para espírito. Não é um corpo falando num corpo, é um espírito falando ao espírito. Muito bom, Ney. O Silvestre queria fazer uma pergunta, comentário. Vai lá, Silvia. Vamos lá, grande Ney, beleza? Bom, né, nós, quanto espírita, né, a gente engareia vários amigos no movimento espírita, na condição de espírita, e é lógico, evidente, que muitos desses amigos fazem parte das nossas redes sociais, e eu acabo acompanhando algumas incoerências, digamos assim. Por exemplo, você vê muito comentário, por exemplo, dos espíritas a respeito do Papa, muito comentário a respeito desse padre aí, padre playboy que tem aí, muitos comentários a respeito desse pastor comediante. E aí é interessante, eu fico observando e falo, caraca, mano, você não vê um comentário a respeito de espiritualidade, que vem com as teorias mirabolantes. E aí eu vejo as incoerências, né, nessas questões todas, né? E isso estou falando de espíritos, que a gente vê espírita aí, você foi 40, 50 anos dentro da doutrina espírita, com todas essas incoerências. O que você tem a dizer sobre isso, Ney? É o que eu sempre digo, são os espiritólogos, são espiritéligos. Eles estão no espiritismo, mas o espiritismo não está neles. Essa é a questão, não é? Uma vez eu já fui mais briguento do que eu sou. Vocês não me conheceram. Vocês conheceram uma parte de mim. Mas? Uma vez eu conversando com uma amiga, e ela tinha muito mais tempo de espiritismo do que eu, quase umas 2, 3 vezes mais do que eu. Ela virou para mim assim, com o dedo em rista, e você quer discutir comigo? Eu estou há 40 anos no espiritismo. Eu falei para ela assim, mas o espiritismo não vem em você nem há 4 minutos. Eu falei para ela assim, eu vou buscar pão na padaria há mais de 40 anos e não sei fazer pão. Você vem no centro espírita. Você não estuda. Você acha que tempo... Você pensa que é exército, que tempo é posto? Não é posto não, amigo. Aqui tem que estudar. Então, essa é a coisa séria. Por exemplo, por exemplo, os bispos
Eles fizeram uma carta contra o presidente, uma questão dessa, e uma pessoa que era espírita estava querendo fazer crítica. Eu falei, não, você não pode criticar nada. Você é católico? Não. Então você não entra nessa seara. Se fosse um espírita, você pode repreender um espírita. Mas como é que você vai repreender uma pessoa que não é da sua religião? Que isso aí que se compete aos católicos. Se eles estão apoiando, por que eu? Não é? Não tem essa que sapo de fora não chia? Então, pronto. Vamos ficar quietos. O espírita, ele gosta de dar palpite. Vocês já perceberam? Acontece alguma coisa, ninguém vem perguntar que livro que você lê. Ele vem dizer, você que é espírito, o que diz disso? Eu falo, eu tenho que estudar muito para tentar explicar isso daí. E a gente acha que nós temos explicação para tudo. A doutrina tem. Às vezes é melhor nós ficarmos quietos. Porque a gente, muitas vezes, vai dar a nossa interpretação. E a nossa interpretação não é a interpretação correta. Bom, vamos lá. Dando sequência, quem mais queria fazer uma pergunta ou uma colocação para o Ney? O pessoal está meio tímido. Bom, então, já que o pessoal... tem uma aqui, olha. Vai, por favor. A coerência doutrinária deve estar presente no trabalho com crianças e jovens ou deve ser uma preocupação apenas com o público adulto? Olha, isso é fundamental, né? A maioria dos centros espíritas, eles tratam as crianças como se fosse primeiro que eu não sou adepto do processo da chamada evangelização infantil, né? Eu acho que nós temos que ter educação espírita, né? A nossa proposta, porque nós não estamos educando criança, nós estamos educando espíritos. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender, né? Nós recebemos em nossa casa filhos do corpo, mas companheiros espirituais, que muitas vezes são muito melhores do que nós. Então, nós temos que tratar, é claro, com a linguagem infantil, mas sermos claramente aquilo que nós estamos falando, né? E a doutrina espírita, o evangelho, faz parte do conhecimento da doutrina espírita. Ele não está fora, né? Então, por exemplo, quando a pessoa fala assim, hoje nós teremos palestras evangélicas. Não, você vai ter uma palestra espírita. Porque o evangelho não está fora da doutrina. Nós temos que saber que a doutrina, ela é mais abrangente do que os ensinamentos de Jesus. Eu não estou dizendo que ele seja melhor do que os ensinamentos de Jesus. Ele é mais abrangente. Por quê? Porque ele é a terceira revelação. Senão nós ficaríamos com Jesus. Se fosse para ficar no mesmo nível, não seria o Consolador prometido. E se nós acreditamos e sabemos, nós que temos o conhecimento pelo estudo, que é realmente a terceira revelação, porque Jesus, o que ele disse, né? Eu vos enviarei um novo Consolador, né? Que estará convosco até o final do tempo. Então, o que ele está ensinando? Por exemplo, nessa encarnação, eu estou na doutrina espírita e me tornei espírita. Eu hoje sou um espírito espírita. Se eu nascer na próxima encarnação, no meio dos muçulmanos, eu vou buscar nas obras muçulmanas todo o meu conhecimento espírita que eu levo comigo. Porque eu não vou conseguir abandonar isso. Isso é conhecimento. Oi, Martinha. Não pode falar, nem depois só. Então, isso é conhecimento que eu tenho. Então, para a criança, nós temos que passar a ela esse conceito, essa importância, o quanto ela tem que aprender, o porquê é importante ela aprender, não perder as oportunidades. Hoje a gente vê as crianças perdendo tempo com um monte de coisas que são inúteis. São espíritos que muitas vezes estão na última oportunidade de reencarnação. E nós estamos deixando passar. Nós sabemos que de 0 a 7 anos a criança apresenta todas aquelas dificuldades que ela tem, ela traz ali com ela. E se nós, pais, observarmos, a gente pode corrigir muita coisa. Porque o processo de educar não é o mesmo processo do ensinar. O educar é você tirar de dentro, você descobrir aquilo que aquela criança tem. Não é? Então, hoje a gente vê muitas crianças fechadas, tem muitas crianças aí com 14, 15 anos que não têm razão para viver. Você imagina você dar o conceito para essa criança que nasceu, que ela não veio no mundo para viver essa encarnação.
Ela é cidadão do universo. A doutrina espírita me ensinou isso. Que eu não sou cidadão da Terra, eu sou cidadão do universo. Vós sois deuses, vós sois luzes. Olha que oportunidade, por mais miserável que seja o seu estágio na Terra hoje, nós não deixaremos de ser espíritos imortais. Nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar avançando, pessoal. Isso só a doutrina espírita nos dá essa maravilha desse consolo. Nos faz chegar no final da vida com medo de morrer. Porque nós não sabemos como vamos morrer, mas sem medo da morte. Isso que é importante. Para o espírito, ainda que nós somos fracos, né? Porque o próprio Jesus mostrou que no momento da passagem, muitas vezes é desesperante, né? Quando ele pede ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele sofrimento e dor, né? Ele mostra para nós, ele sabia que ele ia passar, mas ele estava nos ensinando que existem momentos na vida que nós temos que estar preparados para vencer. Então, esse é o conceito maior. E nós temos que começar a dar isso para as crianças, motivando elas para viver. Alvu, eu passei no seu WhatsApp uma imagem que eu gostaria, se possível, que você postasse aí para o pessoal ver, que tem a ver com essa questão que nós pedimos para o Ney falar sobre a coerência doutrinária no trabalho com a criança e com o jovem. Tá. Acho que ela explica, ela é bem significativa, o Ney também vai gostar. Eu vou acessar aqui e já passo para o pessoal. Antes, acho que a Sidoca queria fazer alguma colocação. Seu microfone, Sidoca. Sidoca está chorando. Eu nem vou falar nada, porque eu fiquei tão emocionada que nem falar, nós somos cidadãos do universo, é uma coisa tão grande, tão bonita, que eu nem tenho condição mais de falar nada. Eu não gosto desse negócio que sou eu sou um cisco, não. Eu sou filho de Deus. Certo? Quando eu nasci, Deus já me doou o universo. É isso que a gente tem que entender. A gente às vezes fica brigando aqui por causa de um terreno. Se nós somos o dono do universo, pessoal. O dia que a gente entender isso, acabaram os nossos problemas. Eu ia perguntar para você, Ney, por que você disse que se não fosse espírita, você seria muçulmano? Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, se numa próxima encarnação... Não. Você falou isso numa entrevista sua. Eu sigo você em tudo quanto é lugar. Não, o que eu posso ter dito a vocês, que eu podia ter tido a oportunidade, por exemplo, para ir para a Universal do Reino de Deus. Hoje eu seria bispo. Né? Isso eu falo por brincadeira, mas não, o que eu digo é isso, que eu acho que pode ser que a gente venha num processo de reencarnação, não reencarnar onde a gente tem o conhecimento espírita. Por que a gente vê muitas vezes nos Estados Unidos as pessoas fazendo filmes muito melhor do que nós espíritas fazemos aqui no Brasil? Porque são pessoas que já têm o conhecimento. Porque o Consolador Prometido fica dentro de nós. Não tem mais jeito. Né? Por isso que não existe ex-espírita. Não dá. Infelizmente, não dá. Não tem vacina. Entendeu? Não existe. Mas eu tenho um amigo meu que era espírita, deixou de ser espírita. Não, ele nunca foi espírita. Ele ia no centro espírita, ele estava no espiritismo. É difícil você, tendo a base, a coerência, é uma filosofia muito profunda. Né? Ela não é um elo religioso. Eu não estou ligado ao espiritismo pelo elo religioso. Eu estou ligado ao espiritismo pelo elo filosófico. Né? Ele me dá razão de viver em qualquer lugar, mesmo que não exista o espiritismo. Ney, isso está em concordância com a questão de que a gente não retrograda. Né? Tudo o conhecimento, tudo aquilo que a gente adquire, não se perde. A gente carrega ele e a tendência é só ampliar esses conhecimentos, tudo aquilo que a gente aprende, depreende, ele só vai ampliando. Essa é a coisa mais fantástica que a doutrina espírita nos dá, né? A oportunidade de, mesmo sendo velho, nos metermos a aprender uma nova língua, aprendermos a tocar um instrumento musical, porque nós sabemos que nós estamos investindo para a vida que é eterna. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, né, ele tem um momento que ele diz, né,
só se vive uma vez. Né? Depois vem o juízo. E muita gente acha que com isso, né? Que belezinha. Então, Ney, foi uma criança de 4 anos que, assim, ela fez esse desenho porque quando o avô desencarnou, que era a figura paterna que ela tinha, né? É, E, e ele entendia, como ele frequentava lá, ele falou, não, eu sei que só o espírito do meu avô, ou só o corpo morreu, o espírito continua. Mas a então. minha avó não sabe, porque ela não vem aqui. E ela está ficando com a doença da tristeza, e ela precisa entender isso, que o vovô Sérgio vive. Continua. Aí ele fez esse desenho. Então, quer dizer assim, 4 anos, as pessoas que acham que a criança não consegue compreender os conceitos espíritas, mais assim, filosóficos ou científicos, está totalmente enganado. Agora, também tem aquilo que você falou, da necessidade de quem faz o trabalho acertar a linguagem, né? Ter o conhecimento também doutrinário e usar uma linguagem que permita que a criança possa entender. Era isso que eu queria mostrar. Obrigada. Legal. Mas é isso mesmo. E isso daí mostra, né, a importância, porque isso daí faz a diferença na vida da pessoa, né? Faz a diferença. Então, por exemplo, quando eu estava falando do apóstolo Paulo, porque isso aí foi um evangélico que me disse, né? E eu disse a ele, eu falei, a doutrina espírita prega isso. Não, você fala que nós vamos ter outras encarnações. O apóstolo Paulo disse que só se vive uma vez, né? E depois vem o julgamento. Ele falou, tá certo, o corpo só vive uma vez. Depois vem o julgamento. E eu falei, você sabe quem vai julgar? Aí ele pegou e falou, Deus. Eu falei, tomara, seria bom. Imagina um juiz como Deus. Agora imagina um juiz como eu. O Espiritismo nos ensina que o juiz somos nós. Né? E é isso que assusta. Porque com a mesma medida que nós medimos, né, nós seremos medidos. E às vezes nós somos tão rígidos com os outros, esquecendo que a rigidez que nós fazemos com os outros é a rigidez que nós vamos ter que passar pelo nosso próprio crivo, o nosso julgamento. Porque vai nos ser mostrado a chance que nós tivemos e aquilo que nós deixamos de fazer. A escola maravilhosa que nos deram e nós nos recusamos a estudar. O Serginho levantou a mão aqui e quer fazer uma pergunta. Vai lá, Serginho. Seu microfone, por favor. Fala, senhor Vladisney Lopes da Costa. Oi, Sérgio. Você está me vendo, italiano. Sérgio? Quase. Então tá bom. Só falta uma coisa, né? Ou desencarna, né? Ou deixa o corpo aqui para fazer umas voltas como espírito. Eu né? queria saber se você era médium vidente. Não, mas estou sem óculos. Então, Ney, na verdade, eu só queria fazer 2 breves comentários. Na quarta-feira, nós temos nossos estudos. Nessa quarta-feira, nós temos um estudo do céu e inferno na parte lá dos relatos dos espíritos felizes, né? E o espírito lá do Jean Reynaud, segundo o nosso amigo Alvinho, que é especialista na matéria das linguísticas, né? Oui. E 2 coisas que ele fala e que só vem, vamos dizer assim, confirmar o que você teve falando aí. Uma delas, ele diz o seguinte, ele falando que ele estava feliz, da visão que ele tinha, etc. Ele disse, o que me trouxe até aqui não foram os meus serviços, mas sim o meu conhecimento do eterno. Ou seja, o estudo, o conhecimento, o aprendizado que o levou até ali, né? E a outra, quando você estava falando a passagem lá, você estava conversando com a pessoa que pôs o dedo em riste, ele também pergunta, esse espírito também perguntam a ele o seguinte, mas você era espírita? Ele diz, bem, existe uma diferença entre professar e praticar. Eu apenas praticava. Interessante as colocações dele, que vem a, vamos dizer assim, culminar com o que você teve comentando na sua palestra. É só esse comentário que eu queria fazer.
É isso aí, Sérgio. Essa é a verdade. E essa é a grande dificuldade, porque o Espiritismo ele joga sobre os nossos ombros uma carga muito grande. Existem religiões que você transfere para o outro. É ele que reza a missa, é o pastor que te unge, no momento da sua morte você só precisa que alguém te perdoe e você diga da boca para fora que você está arrependido. E nós sabemos que não é assim, né? Nós gostaríamos que fosse assim, né? Eu costumo sempre dizer, né? Várias vezes eu fui convidado para participar de grupos que iria para pregar na penitenciária. E eu dizia, a última coisa que eu gostaria, se eu tivesse preso, é ver um espírita. Porque 1000 vezes ver um evangélico, o evangélico ia chegar lá para mim e falar, não, você não matou, você simplesmente foi o diabo que te provocou. Se você aceitar Jesus, você vai mudar a sua vida e acabou, você só fez isso, não é? Agora, se o espírita vai lá e fala, olha, amigo, você vai ter que reconhecer que você errou, né? Essa pessoa que você hoje fez o mal, você vai ter que trabalhar para mudar esse instinto que você tem dentro, e você vai ter novas oportunidades. Né? Aí a pessoa fala, pô, além de eu estar preso, eu vou ter que responder por isso. Não. Você está respondendo aos homens, você vai responder à sua consciência. Um dia você vai entender que você fez o mal. E como é que você vai fazer, né? É aquilo que, de repente, chega um cara lá que ainda vai piorar. Quer dizer, então, a nossa doutrina é consoladora, né? E esclarecedora, mas tem momentos que é bom a gente... Não é o momento da verdade, né? Não é no último momento que você vai dizer para a pessoa que ela... Né? Você roubou a vida inteira, meu. Você vai ter problema na próxima encarnação. Deixa ele desencarnar e depois ele resolve isso aí na próxima encarnação. O Silvestre quer falar? Vamos lá, Silvia. Grande, Ney, como eu queria encontrar você para a gente conversar sobre isso. Já tinha comentado sobre isso uma vez lá no Gabi, e eu não tive tempo de conversar com você a esse respeito. Eu sinto em discordar de você, tá, meu caro? Vamos lá. Eu conheci a doutrina espírita dentro de um presídio, tá? Eu era ateu, materialista, não acreditava em Deus, veio de uma corrente aí descrente mesmo, não era aquele ateu, graças a Deus. Quando eu termino de ler a Gênese, na questão da uronografia do universo, eu estava em prantos, porque aí eu concordo plenamente com você, ali eu tomo ciência de que eu sou um cidadão do universo e tento passar isso para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, né, a respeito da nossa imortalidade, que só o corpo morre. Eu acredito que quando você tem isso em mente, quando você introjeta isso, você realmente os nossos problemas ele tende a diminuir consideravelmente, né? Nós começamos a ver eles por outro prisma, não como problemas, mas como obstáculos a serem transponidos. E dentro do presídio, o espiritismo ele é bem quisto, o Ney, tanto que quando eu conheço a doutrina espírita e eu começo a estudá-la, e lá eu era chamado de mente pensante, pelo fato de eu ser uma pessoa que estava sempre lendo, eu acabei angariando uma série de pessoas à minha volta. Tá? Então, se você tiver a oportunidade de ir, vá, que você vai ver que você será bem recebido e bem aceito. Então, Silvestre, mas eu tive um caso uma vez, eu li no jornal, uma pessoa que estava presa, ele era de São Paulo, ele tinha sido transferido para Rondônia. E ele se sentia muito isolado. E eu mandei uma carta para ele, mandei alguns livros, e ele começou a se corresponder comigo, e eu mandava livros, ele se correspondia comigo. Tive uma experiência muito grande, e eu era a única pessoa que estava escrevendo para ele. No seu caso, é o caso que eu acho que a espiritualidade usa. Porque você é o que conhece, entendeu? Você estava lá, passando pela mesma situação. Você tinha visto isso. Eu tenho uma marca comigo muito grande, eu devia ter uns 10, 12 anos de idade. Meu pai tinha uma quitanda. E às vezes eu ficava na quitanda, e chegava alguém, e meu pai gostava muito de conversar, e chegou um dia um senhor lá, e ele era uma pessoa que tinha uma casa muito bonita, e era um bom freguês, né? A pessoa comprava boas frutas da gente, a gente gostava muito dele. E ele contando para o meu pai que na noite anterior tinha ido um padre jantar na casa dele. A esposa dele havia convidado esse padre
porque ela estava com alguns problemas com ele, de família, essas coisas todas, ela resolveu levar o padre, para o padre conversar com o marido, né? E ele pegou e falou para meu pai, falou, olha, ele começou a falar, eu já cortei logo de cara. Eu perguntei a ele, para ele assim, quantos filhos o senhor tem? Ele falou, não, eu não sou casado. Então, o senhor quer falar de casamento, o senhor não tem esposa. O senhor tem meus problemas? Não tem, então não vamos conversar. Vamos jantar, vamos ficar em paz, tudo bem, mas não venha me dar sermão. Então, essa que é a grande questão. Porque, para mim, eu não consigo ter essa visão que você teve. Você tinha um respeito. Você percebe? Porque você tinha passado pela necessidade e você foi buscar o quê? Através dos livros. Você aprendeu, você viu e você mostrou. Entendeu? Você tá, é o exemplo. É o exemplo. É aquele que fala, mas faz. Eu, às vezes, posso falar muito bem, mas não consigo convencer a pessoa porque eu não vivia a situação dela. É muito difícil. Hoje nós temos muito na sociedade essa questão do lugar de fala, né? Mas eu vejo que o lugar de fala, você não precisa necessariamente você ter passado a experiência para que você possa ter o seu lugar de fala. Eu acredito que o conhecimento, sem necessariamente ter passado pela experiência, ele é muito válido e ele é bem quisto e ele é bem aceito. Não, claro, veja bem, se você tiver ao lado, por exemplo, uma pessoa como você, alguém que passou e que conhece, é a mesma coisa de você, por exemplo, eu nunca fumei. Como é que eu vou justificar que a pessoa tem que deixar se eu não passei por essa... Aquele que passou, ele tem muito mais força para modificar. É isso que eu digo para você. Certo? E a proposta da doutrina espírita, né, é como diz o Raul Teixeira, né? Não é todo mundo que aguenta. Ela é meio não forte. É paulada mesmo. Gente, a gente está encerrando, a gente já passou 10 minutos. Só uma última questão aqui para o Ney. O José Assini, ele queria fazer um comentário, uma pergunta, por favor. Bem rapidinho para a gente encerrar, porque a gente está em cima da hora. Por favor. Ney, boa noite a todos. Boa noite. Ney, você citou a questão das religiões que perdoam na hora derradeira, né? A extrema unção. Eu queria que você traçasse um pouco do comentário que você faz, que eu acho brilhante, sobre a questão de Deus nos perdoar. Essa é outra coisa, né? Deus não perdoa. Ele dá novas oportunidades. Porque se Deus perdoasse, ele teria que perdoar todos. Não pode perdoar alguns. Deus não tem... Uma vez uma pessoa ficou brava comigo que eu disse que Deus não tem filhos prediletos. E ela me perguntou sobre Jesus, né? Eu falei, não, Jesus é um espírito muito mais elevado do que nós, mas Deus gosta tanto de mim quanto gosta de Jesus. Ele não tem os filhos prediletos. Essa questão de ter o bom e ter a pessoa mais ou menos, né? Não é nessa questão. E uma das coisas que a gente percebe é isso, né? Nós temos essa condição de entender que a primeira coisa é que Deus não perdoa, mas também não pune. Não há punição. Nós é que entendemos como punição. Eu costumo usar um professor que reprova um aluno. Ele gosta pouco, ele gosta muito do aluno. Se ele for verdadeiramente um professor, ele só reprova porque ele gosta muito. Ele quer que o aluno aprenda. E Deus é assim. Agora, o aluno fica com raiva do professor. Mas mais para frente nós vamos entender da importância de termos passado por isso. Então, essa que eu acho que é a condição maior que nós temos que ter, né? Nós não somos perdoados, mas vamos buscar novas chances para refazer aquilo que nós, por ignorância e nunca por maldade, porque não existem espíritos maus, existem espíritos ignorantes, que todos nós ainda estamos num estágio de maior ou menor avanço, né? Mas somos ignorantes. Ney, olha, o tempo, quando é muito bom, passa rápido, né? A gente já está aqui há 1 hora e pouquinho conversando e você trouxe muitas reflexões importantes aí para nós. A gente agradece demais a sua participação. Valeu.
demais. E, ó, fica de sobreaviso aí que a gente vai chamar novamente. Então, não sei se você vai estar aqui, você vai estar na Itália, você vai estar na Bélgica, mas agora não tem desculpa. Não me deixam sair. Não, e outra, a internet, né, o Zoom, os aplicativos, a gente aproximou ainda mais. Então, mais uma vez, obrigado aí pelos esclarecimentos, pelo papo. Foi muito bom, a gente teve boas reflexões e até uma próxima. E para todo mundo, um bom fim de semana, um excelente final de semana. Semana que vem a gente está aqui novamente e até lá, pessoal. Um beijo para todos. Gente. Valeu, Ney. Foi ótimo. Obrigado a você. Ney, obrigada, Ney. Adorei. Obrigada, Ney. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Espírita internacional, Ney. Não, universal, Sidoca. Universal, universal. Universal. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo.